Fala, nação do canal farmacêutico. Então, estou aqui fazendo esse vídeo para falar para vocês de forma bem breve sobre o diabetes mellitus. Bom, o diabetes mellitus, pessoal, é uma das doenças crônicas não transmissíveis mais prevalentes no mundo e ela é caracterizada por hiperglicemia crônica com distúrbio no metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas, resultantes das alterações na produção, na secreção e ou no mecanismo de ação da insulina. E existem alguns tipos de diabetes mellitus. Quais são os tipos de diabetes mellitus? Ela pode ser classificada no diabetes mellitus tipo 1, no diabetes mellitus tipo 2, no diabetes mellitus gestacional e tipos específicos que são ocasionados por outras causas. Bom, é importante destacar que o diabetes mellitus do tipo 1, ele aparece principalmente na infância ou na adolescência e ocorre devido à destruição das células beta de natureza autoimune ou idiopática, ocasionando dessa forma a deficiência de insulina e requerendo, portanto, a reposição desse hormônio. Já o diabetes mellitus do tipo 2, ele é mais frequente e corresponde a aproximadamente 90 a 95% dos casos e aparece com maior prevalência principalmente em adultos. Na maioria dos pacientes, principalmente naqueles com sobrepeso ou obesidade, essa enfermidade ela ocorre devido inicialmente à resistência insulínica e posteriormente ocorre também a redução na secreção desse hormônio, que é a insulinopenia. Em alguns pacientes, principalmente naqueles com baixo peso ou peso normal, a insulinopenia, ou seja, a baixa na secreção de insulina, ocorre no início da apresentação da enfermidade, associada ou não à resistência insulínica. E o diabetes mellitus do tipo gestacional, ele aparece ou é diagnosticado durante a gravidez e pode ocasionar sérios riscos para a saúde da mãe e seu bebê. E além disso, ele aumenta o risco de desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 na mãe após o parto. E é importante destacar que para o tratamento do diabetes mellitus tem-se o tratamento medicamentoso, ou seja, o tratamento farmacológico, e tem-se o tratamento não medicamentoso ou não farmacológico. É importante que o paciente acometido por essa doença, ele realize os dois tipos de tratamento, tanto o medicamentoso quanto o não medicamentoso. E o farmacêutico ele vai ser de fundamental importância, tanto para a adesão do paciente no tratamento medicamentoso, quanto no tratamento não medicamentoso. Posteriormente, nós teremos uma aula específica para abordar apenas aí sobre o tratamento medicamentoso e o tratamento não medicamentoso. Bom, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, 3 são os critérios aceitos para o diagnóstico do diabetes mellitus, tá? Utilizando aí a glicemia como referência. E quais são esses 3 critérios? O primeiro deles, o paciente ele deve apresentar sintomas de poliúria, ou seja, produção de urina acima de 2,5 litros por dia. O paciente ele deve apresentar sintomas de polidipsia, ou seja, sede excessiva, e além disso, perda poderal, acrescidos de glicemia casual, que é a glicemia ao acaso, acima de 200 mg por decilitro. O segundo critério, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, é a glicemia em jejum superior a 126 mg por decilitro. E o terceiro critério, a glicemia de 2 horas pós-sobrecarga com 75 gramas de glicose acima de 200 mg por decilitro. Em janeiro de 2010, a Associação Americana do Diabetes indicou como critério diagnóstico, além desses 3 citados aqui acima, a hemoglobina glicada aí superior ou igual a 6,5%. Bom, e aqui eu quero falar para vocês também sobre os valores de glicose plasmática em miligramas por decilitro para o diagnóstico de diabetes mellitus e seus estágios pré-clínicos. Bom,
A glicemia normal, né? A glicemia normal, ela deve, em jejum, ser inferior a 100 mg por decilitro, enquanto que 2 horas após 75 gramas de glicose, ela deve ser inferior a 140 mg por decilitro. Já a tolerância à glicose diminuída, em jejum, o paciente apresenta os valores entre 100 e 126 miligramas por decilitro. E 2 horas após 75 gramas de glicose, ela deve estar compreendida entre 140 e menor do que 200 miligramas por decilitro. O paciente com diabetes mellitus, ele apresenta uma glicemia em jejum igual ou superior a 126 miligramas de decilitro e 2 horas após 75 gramas de glicose, ela vai estar igual ou superior a 200 miligramas de decilitro. E atenção, pessoal, em relação à glicemia casual, ela deve estar acima de 200 miligramas por decilitro, associado aí com sintomas clássicos, como os citados anteriormente, a poliúria, a polidipsia, e essas informações, elas estão aí de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes de 2015. Quero chamar a atenção aqui para a glicemia plasmática casual em jejum. A glicemia plasmática casual é aquela realizada a qualquer hora do dia, sem se observar o intervalo desde a última refeição. Já a glicemia em jejum, ela é definida como a falta de ingestão calórica por no mínimo 8 horas, ok? Então espero aí ter contribuído para vocês entenderem melhor os valores de glicose plasmática para o diagnóstico de diabetes mellitus, né, e seus estágios pré-clínicos, ok? É isso aí e até a próxima, pessoal!